E aí, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 11 do Antigo Testamento. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 11. A gente vai abordar como isso aconteceu, como surgiu esse cativeiro, o porquê que essas tribos elas foram levadas cativos para a Síria, e a gente vai entender um pouquinho esses motivos, na qual tudo que aconteceu, que ocorreu, a gente vai aprender um pouquinho hoje. Então, te peço aí, irmãos, que abram por gentileza, primeiro livro dos reis, capítulo 11, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 11, e você vai observar aí o início, tá? Então você que está com papel e caneta aí, anota aí, tá bom? A gente vai abordar aqui como aconteceu a divisão dos reinos, a divisão do reino do norte e do sul, porque era um reino unificado, era Saul, Davi, Salomão, correto? Um reino unificado, 120 anos. Após a morte de Salomão, a gente vai entender essa ruptura, o porquê que teve reino do sul e reino do norte. Tá? Então vamos aí, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 28, olha aí, olha o que diz no início aqui dessa aula sobre primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 11, versículo 28. A gente vai ouvir falar muito desse homem chamado Jeroboão, tá? E também tem um outro personagem também chamado Roboão, que era filho de Salomão, que a gente vai ver mais na frente. Diz assim: e o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, que naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o sinonita, no caminho, e ele tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou. Preste atenção, olha o que isso vai fazer. Ele vai pegar a veste e vai rasgar em 12 pedaços, ou seja, o profeta. E disse a Jeroboão: toma para ti 12 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Se você olhar aqui no capítulo 11, no início, você vai ver aqui na epígrafe a idolatria de Salomão e a ira de Deus. Aqui no destaque dos versículos, você vai ver os fatos que fizeram Salomão pecar contra Deus, além das mulheres que ele assim juntou, que ele teve as concubinas, as princesas. Salomão também praticou a idolatria. Então você vai ver que no decorrer do capítulo 11, no versículo 3, 4, 5, 6 e 7, por aí vai, você vê que Salomão ele cometeu prática de idolatria, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, quando olhamos para o versículo 28 em diante, você repara que o profeta está dando a mensagem para Jeroboão, dizendo o seguinte: olha, eu vou rasgar, eu vou dar 10 tribos para ti, para você poder governar, tá bom? Então, olha só, porque me deixaram, olha o contexto aqui embaixo, você vai observar, diz assim: porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas. Mas se eles se encurvaram a esses deuses, olha no capítulo 11, e você vai analisar que Salomão, que levou a idolatria para o povo de Israel, fazendo o povo levar a prática da idolatria. Então você nota que eles acabaram deixando o Deus de Israel e se encurvaram a outros deuses. Aí olha o versículo 35: mas das mãos do seu filho tomarei o reino
e darei a ti e as 10 tribos. Então, perceba bem que Jeroboão recebe uma profecia do profeta Arias, em que ele teria 10 tribos para ele poder governar. Sendo o quê? Como isso iria acontecer? A gente vai ver agora no próximo episódio aqui. Ó, avançando um pouquinho, olha o versículo 36. E a seu filho darei uma tribo, ou seja, filho de Salomão, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que elegi por ali, com amor ao meu nome. Ok? Então vamos continuar. O versículo 40 diz que Salomão queria matar Jeroboão. E assim Jeroboão fugiu, foi para o Egito, até que Salomão veio a falecer. Agora, isso aqui a gente vê uma introdução. Agora vamos entender agora a separação, correto? Vamos entender como essas 12 tribos, elas se separaram, como é que esses reinos se separaram. A gente vai ver aqui agora. Olha o que diz aí, ó, capítulo 12, olha o que diz. E foi Roboão para Siquém, porque todo o Israel veio a Siquém para o fazer rei. Ou seja, as 12 tribos se reuniram para aclamar o filho de quem? De Salomão a rei. Então não confundam Roboão com Jeroboão. Tá? Jeroboão está agora no Egito, tinha fugido para não morrer na mão de Salomão. E agora, Roboão, que é filho de Salomão, agora o povo se reúne para aclamar a ele de fato rei, porque ele seria o sucessor. Então, de fato, ele teria que ser aclamado como rei. Mas diz assim, olha o versículo 2. E sucedeu, pois que ouvindo Jeroboão, filho de Nabate, estando ainda no Egito, porque fugira diante do rei Salomão, e havia habitado Jeroboão no Egito, enviaram e mandaram chamar Jeroboão e toda a congregação de Israel e vieram falar a Roboão, dizendo, ou seja, mandaram uma notificação lá para Jeroboão no Egito, para que ele voltasse para Israel. Ele veio juntamente com as demais tribos para poderem fazer um pedido, correto? Olha o que diz aqui no versículo 4, olha que pedido foi esse. Teu pai agravou o nosso jugo. Estou lendo aqui, segundo o primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 12, versículo 4. Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a servidão de teu pai e o teu pesado jugo que nós impôs, e nós te serviremos. Que jugo seria esse? Isso aqui é a questão da taxa de impostos, irmãos. Por quê? Porque você acha que aquele templo magnífico que Salomão construiu teve arrecadação de impostos, teve que ter isso aqui. Então, ou seja, o jugo foi pesado, as taxas, as cobranças foram pesadas. Então o povo se reuniu diante de Roboão para fazer um pedido, ou seja, olha, diminua um pouco esse jugo, abaixar as taxas de impostos para que nós assim te serviremos. Mas o problema foi que Roboão, ele vai pedir conselho aos mais velhos e depois ele vai pedir conselho aos mais novos, aqueles jovens que cresceram com ele. Olha o resultado aqui. Vamos ver aqui adiante. Lê alguém, por favor, a partir do versículo 8. Lê alguém, por favor. Ajuda o professor aí, porque eu estou com a minha garganta aqui. Só Deus. É o versículo 12? Versículo 8. Lê o versículo 8. Mas no capítulo 12. Isso. Tá. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os mancebos que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo, assim falarás a este povo que te falou, dizendo, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo,
mas tu alivia de sobre nós. Assim me farás meu dedo mínimo e mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai, pois, carregou um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo. No terceiro dia, Jeroboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Só tem. Então, você vê que, olha o versículo 13: o rei respondeu ao povo duramente, porque deixou o conselho dos anciões que haviam aconselhado, ou seja, para diminuir o jugo. Mas o que ele faz? Ele vai dar ouvido aos jovens, aos que cresceram com ele. E qual foi o resultado disso? O próprio texto vai dizer aqui: o rei, porém, não deu ouvido ao povo. Ou seja, o que o povo estava clamando? Olha, diminui o jugo aí, seu pai impõe um jugo pesado. Mas o rei não quis saber do povo. Então o que ele faz? E o rei, porém, não deu ouvido ao povo, versículo 15. Porque esta revolta vinha do Senhor. Por quê? Aí o próprio texto mostra aqui, como tinha dito pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nabate. O que o profeta fez com Jeroboão? Um episódio antes, havia profetizado que daria 10 tribos para Jeroboão. Então, isso que estava acontecendo aqui, do povo não aceitar esse jugo pesado, vinha do próprio Deus permitir. Para quê? Para que se cumprisse a palavra do profeta. Ou seja, então Deus, o próprio Deus permitiu que houvesse essa divisão. Então esse cenário que aconteceu justamente proporcionou para que houvesse o quê? Essa rachadura. Então, ou seja, para cumprir a palavra do profeta, aconteceu que as 10 tribos, elas não quiseram dar ouvido a Roboão, ao que ele havia proposto. Então o texto vai dizendo o seguinte aqui, do versículo 16: vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvido, ou seja, o rei não quis ouvir a proposta do povo. Estou lendo o versículo 16: tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Então aqui, avançando mais um pouquinho, no versículo 20, sucedeu que ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, o enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá e Benjamim. Ou seja, as duas tribos, Judá e Benjamim, ficaram com quem? Com Roboão, Jerusalém. E as 10 tribos ficaram com quem? Com Jeroboão. Então Jeroboão agora vai tornar-se rei. E tornando-se rei, começa o quê? A divisão do reino do norte e reino do sul. Agora em Israel vai haver 2 reis, norte e sul. Ok? Então grave bem isso aí, essa questão de ter a divisão. Olha que interessante, que Roboão, ele queria fazer guerra, ele queria tomar o poder, ele queria tentar novamente fazer com que as 12 tribos se encurvassem ali, o servissem, né? Para ter um reino só. Mas olha o que acontece aqui. Leia alguém, por favor, uma outra pessoa. Olha o versículo 21. Leia alguém, por favor, versículo 21, 22. Vindo, pois, Jeroboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, cerca de 80.000 escolhidos destes para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino de Jeroboão, filho de Salomão. Pode ler o 22, 23, 24. Porém veio a palavra de Deus, semeais o homem de Deus
Jeroboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos e os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu fiz isto, e obedecendo a eles a palavra do Senhor, voltaram como eles lhe ordenaram. Viu? Então, ou seja, quem é que provocou, permitiu tudo isso acontecer? Quem é que permitiu, né, essa divisão? O próprio Deus. Tanto que Roboão, o que Roboão queria fazer? Não, vamos lá, vamos tomar, vamos invadir, vamos fazer guerra. Deus, não, negativo. Não vai pelejar contra os vossos irmãos, porque quem fez essa obra foi o próprio Deus. Então você tem agora em Israel o reino do norte, reinando Jeroboão, e você tem o reino do sul, Roboão, filho de Salomão. Então você tem ali dois reinos divididos entre o norte e entre o sul. Agora, vamos lá, se no reino do sul tinha Jerusalém, era o lugar de adoração a Deus, onde as pessoas iam para adorar a Deus, para festejar as festas anuais. O reino do sul, o reino do norte, perdão, não tinha um templo. O reino do norte não tinha um templo, correto? Que tinha um templo, o reino do sul. Mas Jeroboão, mesmo tendo a promessa de Deus de reinar sobre 10 tribos, o que ele faz? Ele tem uma ideia. E qual é essa ideia que ele tem? Ele vai praticar a idolatria. Aí começa também, porque qual é o tema da aula de hoje? É falar sobre o cativeiro do reino do norte. Por que o reino do norte foi levado para cativeiro? A gente vai entender isso. Então você percebe que Jeroboão, ele vai instalar uma idolatria no reino do norte. O próprio texto aqui vai nos falar aqui. Ó. Lê alguém, por favor, versículo 26, 27 e 28. Por favor, uma outra pessoa lê, por gentileza. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o rei à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu Senhor. E Roboão, rei de Judá, e me matarão, tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou consigo e fez 2 bezerros de ouro. Lhes disse: muito trabalho vos será por subir a Jerusalém. Veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Repare bem, olha a ideia que Jeroboão tem. Jeroboão recebeu uma profecia de Deus, ele iria reinar, ele ia tomar a direção das 10 tribos, mas olha a ideia do cara, olha o que ele faz, irmão. Trabalho muito Israel, você ir lá para o reino do sul, lá para adorar a Deus, lá em Jerusalém. Então o que ele faz? Ele vai remeter as pessoas a praticar a idolatria de um bezerro. Será que isso, na mente dos meus irmãos, é desconhecido? Você lembra quando Moisés esteve ausente por um tempo, lá no deserto, ele estava no monte de Deus, e que as pessoas estavam pressionando o irmão de Moisés, Arão: olha, levante um bezerro de ouro, levante para que nós pudéssemos, para nos guiar aqui no deserto, e dizer que o próprio bezerro de ouro foi o que os tirou do Egito. Você lembra desse episódio? Ou seja, o bezerrinho de ouro, mais uma vez, entra em cena aqui. Então, qual a ideia de Jeroboão? Bom, vamos fazer imagem de um bezerro de ouro, vamos dizer o seguinte: olha, muito trabalho, estou lendo aqui o versículo 28, vos será para subir para onde? Para Jerusalém. Porque Jerusalém é o lugar onde as pessoas iam para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Então, olha, muito trabalho vai ser de vocês caminharem uma distância, viajarem. Não precisa fazer isso não. O que você deve fazer? Veis aqui teus deuses, ó Israel.
Ou seja, o próprio Jeroboão está dizendo para as 10 tribos o seguinte: olha, Israel, os teus deuses. Sabe quem agora é teu Deus, Israel? É o bezerrinho de ouro. Então, o que ele faz? Avance comigo aí no versículo 29, olha o que ele faz. Ele colocou um em Betel e um em Dan, ou seja, em 2 lugares estratégicos, ele colocou os bezerros, e feito isso, fez com que o povo ia pecar para adorar. Então, quando ele instala esses bezerros de ouro em 2 regiões, o povo, ao invés de ir para Jerusalém, o povo ia para Betel e para Dan para adorar bezerros de ouro. Então, aqui começa a prática também, embora Deus houvesse permitido as tribos serem divididas, 10 para o reino do norte e 2 para o reino do sul. O que adiantou aqui nesse caso foi que o rei Jeroboão, não, vocês vão adorar um bezerrinho de ouro, e o povo começou a pecar. Então aqui a gente vai perceber que o declínio espiritual começa aqui, já estava antes, no período de Salomão, mas daqui por diante você vai ver que a tendência foi só piorar. E a culpa foi de quem? Primeiro, foi do líder, foi do rei, porque os reis daquela época tinham uma influência muito grande sobre o povo. Você pode ver no decorrer dos livros dos reis de Israel, que quando um rei assume um trono, principalmente do sul, onde ele estava com aquele ímpeto de adorar a Deus, de buscar a Deus, de fazer reforma contra a idolatria, o povo ia junto, o povo acompanhava. Mas quando aquele rei idolatrava, levantava bezerro de ouro ou qualquer outra imagem, o povo ia junto. Então você vê que a influência de um rei exercia muito grande a vida espiritual das pessoas. Você vê que a influência de um rei influenciava muito nas tribos. Então esse rei Jeroboão influenciou demais e fez um estrago nas 10 tribos. Olha, alguém lê, por favor, versículo 31 até o 33, nesse capítulo 12. Lê outra pessoa, por favor. Também fez a casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou um altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizeram. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizeram. E sacrificou um altar que fizera em Betel no dia 15º do 8º mês, o mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Olha, só tem. Então você vê, olha a prática desse rei, o que ele fez um estrago espiritual com as 10 tribos de Israel. Alguns de vocês com certeza já ouviram falar sobre Reacabe, já? Lembra do Reacabe? Reacabe também era do reino do norte. O que ele trouxe para Israel também, no seu reino, quando ele casou com Jezabel? Idolatria, Baal, Astarote e por aí vai. Então, Israel do reino do norte ficou sempre marcado por idolatria, práticas pecaminosas e por aí vai. Agora, avançando mais... Não, da morte depois de Salomão. Depois de Salomão, veio o seu filho Roboão, e Roboão não ouviu o conselho dos anciões, que era para diminuir o jugo, o fardo, e Roboão acabou ouvindo os mais jovens. Não, a gente vai, Mas ele podia reinar se ele continuava de linhagem dos reis? Jeroboão? Ele reinou no reino do norte. Ele recebeu uma profecia para reinar sobre as 10 tribos. E a própria divisão foi o próprio Deus que permitiu. Entendeu?
para justamente que, por amor de Davi, preservar uma lâmpada ainda no Reino do Sul, que seria Jerusalém. Ou seja, manter em Jerusalém alguém ali que pudesse servir a Deus, adorar a Deus, e as duas últimas. Ainda vamos chegar. Então, o rei do sul também foi levado cativo, mas é um outro episódio, tá? Isso aí já é um outro episódio aí, né, de invasões também no reino do sul. A gente vai focar mais no reino do norte, porque pouco se fala do reino do norte, né? A gente fala mais do reino do sul. Somente Nabucodonosor, quem que nunca ouviu falar do rei Nabucodonosor, que foi, invadiu Jerusalém, levou os utensílios e tal, etc. Enfim, mas a gente vai focar mais no reino do sul. A própria Bíblia mostra a causa das invasões do reino do sul, o porquê que Deus permitiu. Você vai ver lá, se você ler, você vai ver porque tem motivo. A mesma forma como a gente está lendo aqui o texto, os motivos que levaram as tribos serem levado cativo, tem motivo. E a gente vai chegar lá, tá bom? Vamos lá? Bom, aqui a gente passa agora um pouco mais adiante, entendemos que as 10 tribos, elas praticaram a idolatria sob uma influência de Jeroboão, e isso aí realmente fez um estrago enorme nas 10 tribos. Agora, entrando mais agora sobre o cativeiro, por que essas 10 tribos foram levadas ao cativeiro? Tem resposta aqui para a gente. Vamos continuar? Então você vai agora abrir o segundo livro dos reis de Israel. Segundo livro dos reis de Israel. Vamos observar a primeira invasão. Tá? Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 15. Você, minhas irmãs, vamos avançar mais um pouco. Você vai ver no segundo livro dos reis de Israel a primeira invasão que aconteceu no Reino do Norte, ok? Vamos analisar aí com calma o que aconteceu na sua primeira invasão. Capítulo 15, lê alguém, por gentileza, versículo 17, 18 e 19. Alguém se candidata aí, uma outra pessoa, por favor? Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gadi, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todos os seus dias não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com quem fez pecado em Israel. Dá um ponto aí, interessante que, olha só, ele andou os pecados de Jeroboão. Qual foi os pecados de Jeroboão? A idolatria que ele fez lá do bezerro de ouro. Então, ou seja, ele não se apartou desses pecados, ele continuou. Continua, irmã. Então veio Pul, rei de Assíria. Da Síria? Da Assíria. Contra a terra, e Manaém deu a Pul 1000 talentos de prata para que este Naém deu a Pul e a este prata para que este o ajudasse a firmar o reino na sua mão. Ponto. Então você vê que a primeira invasão começa aqui, sendo que nessa invasão ainda não tem nenhum pessoa levado cativo, prisioneiro, não tem guerra. Simplesmente esse rei, Pul, esse rei da Síria, lembrando que a Síria agora é um dos reinos mais poderosos daquela época. É uma potência que estava crescendo muito. Então Israel, o reino do norte, que não tinha tanto poder bélico, um exército forte para combater esse reino poderoso, o que o rei faz aqui? O que o rei faz? O rei começa a pegar dinheiro. Esse rei aqui é chamado, deixa eu ler aqui, Menahem, tá? Menahem, esse rei do norte, tá? O que ele faz? Poxa, ele nem entendeu que não tinha como ele fazer guerra contra a Síria. Não tinha como o exército dele vencer um exército poderoso. Então o que ele faz? Qual é a ideia dele? Bom, vamos pegar dinheiro com os poderosos. Vamos pagar o quê? Tributo.
vamos tirar dinheiro. Então, o próprio texto mostra aqui, ó, então veio Pu, rei da Síria, contra a terra. E Menahem deu a Pu 1000 talentos de prata, para que a sua mão fosse com ele, a fim de firmar o reino da sua mão. Ou seja, a partir do momento em que ele desse esse dinheiro para ele, o seu reino ficaria estável, né? Ou seja, não teria guerra, ele ficaria tranquilo de que não teria uma invasão para assim, fazer nenhum estrago. Então a mão dele seria firme com ele e todo mundo ficaria em paz. Mas para isso tinha que ter dinheiro. Então o que ele faz? Olha o versículo 20. E Menahem tirou esse dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos. Ele começa a fazer o quê? Dinheiro. Preciso coletar dinheiro. Para não ter nenhum tipo de problema, eu preciso o quê? Pagar. Para não ter guerra, o que ele faz? Tem que pagar. Então, quem que vai sofrer as sanções primeiro? Os ricos, os poderosos, os que tinham dinheiro. Então, começou assim, dar ciclos de prata, e assim voltou o rei da Síria e não ficou na terra. Estou vendo no versículo 20. Então, você perceba bem que, nesse trecho aqui, o rei da Síria, o Pu, ele volta de novo, vai embora, né? Não tem guerra, mas ele volta com o bolso cheio. Para quê? Para não ter nenhuma guerra, o rei tinha que pagar, tinha que ter dinheiro, senão ele sabia o estrago que iria fazer. Então, essa aqui foi a primeira invasão. Tá? Vamos agora para a segunda invasão, mais à frente aqui, no versículo 27. Olha o que diz aqui no versículo 27. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecá, filho de Remalias, e reinou sobre Israel e Samaria 20 anos. Ou seja, agora mais um rei, porque lembrando que tanto o rei do norte e o rei do sul, você pode ver aqui que o autor sempre relata o nome dos reis, né? Rei do sul, rei do norte, reinou fulano, reinou ciclano. Então agora quem vai reinar vai ser esse homem chamado Peca, e ele vai reinar 20 anos. Mas o versículo 28 diz que ele também fez mal aos olhos do Senhor. Então esse rei do reino do norte também praticou idolatria, porque o texto mostra aqui, ele nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar Israel. Então, ou seja, o cenário é diferente, porque ele também fazia com que o povo pecasse e também ele não se apartou desses pecados de idolatria. Eu estou lendo o capítulo 15 do segundo livro dos reis de Israel, capítulo 15, versículo 27. Agora, repare bem no versículo 29, tá? Que a gente fala aqui da segunda invasão. Repare bem aqui no texto. Nos dias de Pecá, rei de Israel, vai surgir agora um outro rei. Marca aí, com a canetinha aí. Marca na canetinha lá no episódio anterior do capítulo, no próprio capítulo 15, você marca lá o nome do rei de Israel, o nome do rei da Síria lá, tá? E agora você vai ver um outro rei, né, chamado agora Tiglat-Pileser, rei da Síria, agora é outro rei. E esse outro rei, ele tomou a Ijon, e a Betel, Bet-Macá, e a Janoa, e a Quedes, e a Zon, e a Gileade, e a Galileia, e toda a terra de Naftali, e ele os levou para a Síria. Essa aqui é a segunda invasão. Então, repare bem que o primeiro rei, Pu, ele só recebe o dinheiro, vai embora, e esse segundo rei aqui não. Esse segundo rei aqui, ele entra, ele vai e leva cativo para a Síria algumas pessoas de algumas cidades que o autor aqui destaca. Então, essa aqui é a segunda invasão que Israel, o rei do norte, está sofrendo, e agora no reinado de Peca. Interessante que agora vai surgir um outro cara. E interessante que você vai observar que nesse período, que quando as pessoas queriam tomar o poder, elas matavam, elas conspiravam. Ou seja, para alguém tomar o poder do outro, vários episódios aconteceu aqui, a conspiração, um secreto, para matar, para sentar no trono. Não foi diferente aqui não. Esse homem aqui chamado Peca, ele foi morto por uma conspiração.
que o próprio texto mostra aqui. E Oséias, filho de Elá, versículo 30, conspirou contra Pecá, filho de Remalias, e o feriu, e o matou, e o reinou em seu lugar. Olha aqui, conspiração. Isso aqui é o que mais acontecia, irmãos, aqui nos reinos do norte. Conspiração. Ali na secreta, no calado, matar, porque todos queriam sentar no poder. Quem que não queria ser rei? Então, para isso, ninguém esperava, às vezes, porque geralmente, para alguém assumir o trono, há uma sucessão, de pai para filho. Né? Mas isso aqui não acontecia, não, irmãos. Muitas das vezes era a conspiração. A espada mesmo, a conspiração para matar, para assumir o poder. Então, esse Oséias que vai reinar no reino do norte, diz o texto, deixa eu avançar aqui mais um pouquinho, capítulo 17, agora vamos para o capítulo 17, vamos falar agora sobre a terceira invasão, a terceira e a última, a terceira invasão. Lê alguém, por favor, no capítulo 17, do versículo 1 até o 3. No ano do exército de Acate, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Ela, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Ponto. Então você vê que esse rei também não praticou tanta iniquidade, mas praticou. Mas olha o versículo 3. Agora, vamos dar uma pausa aqui. Bom, a gente está aqui falando da terceira invasão. Mas Deus, ele avisa antes. Ou não avisa? Avisa. Então vamos ouvir uma profecia lá em Isaías, do capítulo 10. Vamos agora avançar, depois a gente retorna de novo. Isaías capítulo 10, a gente vai analisar agora aqui. Isaías capítulo 10, vamos analisar uma profecia sobre essa invasão e sobre essa punição da parte de Deus. Ou seja, Deus iria punir essas 10 tribos, mas Deus também avisou a elas. Vamos ver aqui Isaías capítulo 10, versículo 5, todos acharam, me acompanham aí. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como um bordão nas suas mãos. Enviá-lo-ei contra uma nação hipócrita e contra um povo do meu furor. E darei ordem para que ele roube a presa, ele tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim em seu coração, assim, imagine, antes do seu coração em tentar destruir e desarraigar não pouca nações. Ou seja, isso aqui é uma profecia do profeta Isaías dada para Israel. Ai da Síria, ela vai ser a vara da minha ira, ela vai ser conduzida por permissão minha para punir o meu povo. Então quem é que vai punir para levar cativo o rei do norte? A Síria. Mas quem que vai permitir isso? O próprio Deus. Então já existia uma profecia para o rei do norte que ele seria punido. E essa punição iria chegar. Agora retornemos agora no segundo livro dos reis de Israel. Vamos voltar aqui no capítulo 17. Vamos retornar aqui no capítulo 17. Amém? Vamos lá. Olha a partir do versículo 3. E contra ele subiu, ou seja, contra o rei Oséias, Salmanassé, rei da Síria. E Oséias ficou sendo servo e dele e dando-lhe presente. Lembrando que a Síria é uma potência enorme. Israel não tinha como lutar contra a Síria. Mas o que o rei faz? Ficou sujeito a esse reino e ele vai dar o quê? Presente, tributo. Justamente para quê? Para não ocorrer nenhuma invasão
e nem, né, estourar uma guerra. Então, para isso tinha que ter dinheiro. E aí ele fica o quê? Pagando tributo, fica o quê? Sujeito ao Império Assírio. Mas o texto mostra aqui que Oséias não quer ficar assim, sendo debaixo dessa servidão de ficar dando presentes, tributos. O que ele faz? Vai conspirar com outro rei. Olha o texto aqui, ó. Versículo 4. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presente ao rei da Síria a cada ano, ou seja, em ano ele pagava presente. Então o rei da Síria o encerrou e o aprisionou no cárcere. Ele pegou o rei Oséias. Quer dizer que você está conspirando contra mim. Ou seja, Oséias estava formando um plano para quê? Para se unir ao Egito, para tentar contra a Síria, para justamente se livrar desse tributo, de ficar pagando em ano. Então ele faz uma conspiração, mas aí o rei sabe. O rei fica sabendo da conspiração, o que faz com Oséias? Pega ele e joga no cárcere. Primeira coisa, jogar no cárcere. Bom, feito isso, Oséias ele vai ficar na prisão. Oséias sai do seu poder, do seu reinado. Aqui é o último rei do Reino do Norte, porque as 10 tribos vão ser levadas. E aqui é o último rei, Oséias, que reinou durante 9 anos, fez uma conspiração, essa conspiração foi descoberta e foi para o cárcere. E agora a gente vai entender o porquê que essas 10 tribos vão ser levadas para a Síria. Aqui está o motivo, e a gente vai continuar. Diz aqui, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, cercou 3 anos. Ou seja, esse rei, Salmanassé, ele cerca Samaria, cerca a cidade, e é claro, quando você você cerca, você evita das pessoas transitarem para levar alimentos, para trazer alimentos, para fazer qualquer tipo de negociação com outras cidades, enfim. Então, quando você cerca a cidade, você a enfraquece, e assim foi fazendo, até tomar, finalmente, Samaria. Sendo que esse Salmanassé aqui, versículo 6, no ano de Oséias, rei da Síria, tomou a Samaria e a transportou a Israel para a Síria. Não é mais esse rei aqui, Salmanassé. Ele já tinha morrido. Agora vai se chamar um homem chamado, que não está aqui, Sargão II, rei da Síria. Esse Sargão II é o que vai levar as 10 tribos. É ele que vai levar as 10 tribos e espalhar elas. Para quê? Qual o propósito disso? Levar cativo. Levar e espalhar para que elas não se unam mais. Fazer elas se misturarem, fazer elas, perder sua identidade, sua religião, enfim. E olha o que ele faz aqui. Transportou Israel para a Síria e fez-o habitar em Alá, em Abó, junto ao rio de Gozã, e na cidade dos Medos. Ou seja, ele diz aqui na história, que ele levou aproximadamente aí, dessas 10 tribos, 27.290 habitantes. Irmãos, 27 mil pessoas, mais de 27 mil pessoas é muita gente. Então você imagina aí, 27 mil pessoas sendo conduzidas, levadas para serem espalhadas por todo o Império Assírio. E aqui está as cidades em que o autor escreve para onde eles vão. Então você imagine só, aquelas 10 tribos que deixaram os mandamentos de Deus, e para onde elas foram levadas? Foram espalhadas. Agora, vamos ver qual foi as causas. Por que Deus permitiu essas 10 tribos elas serem levadas para a Síria? Tem um motivo, não tem? Tem. Agora a gente vai descobrir o motivo. Lê alguém, por favor, versículo 7. Debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e
primeiro aí começa aqui. Essa é uma causa. Pecaram contra o Senhor. Primeiro motivo. Segundo, lê o versículo 8. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dois reis de Israel que eles fizeram. Andaram segundo as nações vizinhas, pagãs. Andaram conforme completamente as outras nações. Segundo motivo. Lê o versículo 9. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. E edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre do Atalaia até a cidade fortificada. Edificaram altares para imagens. Outro motivo aqui. Versículo 10. Leia, por favor. E levantaram para si estátuas e imagens dos bosques, entre todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Aqui outra causa. Além de levantarem imagens, eles queimavam incensos ali. Quem lembra pegou incenso, né? Incenso. É isso aí. Aqui o autor está mostrando o motivo. Os pecados de Israel. Por que eles foram levados para a Síria? Por que eles foram deportados? O autor está relatando todos os motivos. Continue, minha irmã, versículo 11. E queimaram ali Olha aí. incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira ao Senhor. Interessante que eles queimaram incenso, levantaram idolatria, levantaram altares, praticaram idolatria, e mesmo assim continuaram não se convertendo. Mas interessante, olha o versículo 13, leia, olha o que diz aqui o versículo 13. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: convertei-vos nos vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. 14. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Então, ou seja, Deus não avisou, não avisou? Está aqui, no plural, vários profetas protestando, enviando mensagem, falando, e mesmo assim, olha o versículo 15, porém não deram ouvido. Você dá ouvido? Demais. Antes, endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais. Seus pais aqui é quem? Lá do passado, lembra lá do deserto? Que não deram ouvido também? O que eles fizeram lá? O que eles praticaram? Está lá, a mesma coisa. A geração passou e a prática era a mesma. Dura cerviz, não dá ouvido à voz de Deus. Agora, versículo 15. Irmão. E rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências, como protestaram contra eles, e seguiram a vaidade, e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhe tinha ordenado que não as imitassem. Versículo 16. E disseram e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bode, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Agora, olha o versículo 17. Olha a prática aqui. E também fizeram passar pelo fogo seus filhos, suas filhas, deram adivinhações e criaram agouros e venderam-se para o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira, pelo que o Senhor se muito indignou. Ou seja, eles, além de fazer tudo isso, ainda passaram os filhos pelo fogo, queimavam suas filhas diante dos deuses, queimavam, tacavam no fogo. Então você vê a perversidade e a prática de Israel, e por que o motivo Deus enviou a Síria para os punir. Diz mais, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e tirou da sua face, nada mais ficou senão a tribo de Judá, ou seja, o rei do sul. Porém, nem o rei do sul também, diz o texto aqui, até Judá não aguardou os mandamentos do Senhor.
antes andaram nos estatutos que Israel fizeram, pelo que o Senhor rejeitou toda a semente de Israel, os oprimiu, os deu na mão dos seus expurgadores, até que os tirou da sua presença. Porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, eles fizeram o rei Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor e fez pecar com grande pecado. Então, qual é a culpa aqui primeiro? Caiu sobre quem primeiro? O próprio texto mostra aqui das 10 tribos, começa por quem? Jeroboão. Foi ele que começou. Foi ele que fez afastar o povo de Israel. Foi ele que instalou a idolatria dos bezerros de ouro. Foi ele que anunciou para as 10 tribos para ir não para Jerusalém. Então começa por ele. Então esse erro que ele cometeu foi uma destruição espiritual. Coisas que várias gerações seguintes, vários reis andaram nesses pecados. Por isso que o texto mostra aqui, ó, Jeroboão apartou Israel do Senhor. Lembra que eu falei? Um líder político, né, um rei, ele tinha uma grande influência sobre o povo. Se ele andasse nos caminhos de Deus, o povo andava nos caminhos. Se ele não andava, o povo também não andava, na maioria das vezes. Então, ele fez Israel se apartar. Por ele fazer Israel se apartar, qual foi as consequências lá na frente? Foi um cativeiro para a geração que... Sim, é o Deus Moloque. É isso aí. É isso aí. Moloque, Astarote, Baal, Balaíns, Azera. São vários deuses. Não é Oséias o profeta, não. É Oséias o rei mesmo. Tá? Então, ou seja, Israel pecou grandemente contra o Senhor. Agora, o versículo 23. Até que o Senhor tirou a Israel diante da sua presença, como falara pelo ministério dos profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra até a Síria, onde permanece até o dia de hoje. Então o autor está dizendo o seguinte: olha, depois que Deus permitiu Israel ser transportado, quando ele fala até o dia de hoje, não é de hoje, tá? Não é no século 21, tá bom? É porque esse império não existe mais. Quando ele fala o dia de hoje, ele fala naquela época em que ele estava escrevendo até o dia de hoje. Não se fala hoje, agora, mas hoje naquela época. Então, até naquele período que ele escreveu, até o dia de hoje, até aquele tempo, Israel estava levado em cativeiro. E para a gente encerrar já, olha o que esse rei Sargão faz. Bom, a terra não podia ficar vazia. Se ele tira mais de 27 mil pessoas do Reino do Norte, tem que colocar gente, correto? Então qual a ideia dele? Versículo 24: e o rei da Síria trouxe gente de Babel, de Cutá, de Avá, Amate, Sevar-Vaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria herança e habitaram nas suas cidades. Herança que era das tribos que Deus havia dado. Agora quem vai pegar essa herança aí? Ou seja, quem vai se apropriar dessas terras? Estrangeiro. Terra na qual Deus havia dado para Israel. Mas por Israel pecar, quem vai tomar agora posse dessas terras? Os estrangeiros. Quem que vai habitar aqui? Esses povos aqui são os povos da Síria, em que o rei pega, traz para Israel. Vocês vão habitar então, vocês de tal cidade vão habitar. Ou seja, o que o rei da Síria faz? Colonização. Ele vai colonizar o reino do norte. O que é uma colonização? É um povo de uma outra nacionalidade ali, para ir para uma terra para colonizar, para colocar os seus ideais, sua cultura, sua religião, sabe? O seu modo de vestir, modo de falar. Ou seja, eles vão colonizar Israel. É igual quando os portugueses vieram para o Brasil. O que eles fizeram? Vieram colonizar o Brasil. A mesma coisa, sendo que eles vieram colonizar o Reino do Norte. Daí que acontece o que? Os samaritanos. É daí que surge a história dos samaritanos. Lembra-se lá em João, que os judeus vão falar com os samaritanos?
Qual é a causa? A causa está aqui. Ó. A própria Bíblia responde por si mesma. Ela mesma se responde. Ela mesma dá a resposta. Então aqui vem a origem dos samaritanos. Porque ficou algumas pessoas lá. E daí houve essa mistura. Veio os samaritanos. Amém, meus irmãos? Alguém quer falar alguma coisa relacionada à aula?